Neste fim de semana aconteceu uma situação com um médico e influenciador chamado Vitor Sorrentino. Ele é um médico bolsonarista, cloroquiner, ou seja, alguém que durante a pandemia publicamente demonstrou seu apoio ao tal tratamento precoce, né? Sem comprovação científica nenhuma, pelo contrário, evidências de que a cloroquina não funciona para ajudar no tratamento da Covid. E esse médico e influenciador, que é importante ressaltar isso, porque ele tem aparentemente quase 1 milhão, mais de 1 milhão, na verdade, de seguidores, de fãs lá no Instagram, ele foi para o Egito e enquanto passeava pela cidade de Luxor, ele gravou o seguinte vídeo. Vamos assistir aqui o médico e influenciador Vitor Sorrentino mitando no Egito. Assistam. Nossa. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês Olha viram? aqui. Eles fazem, né, vocês viram todo o processo, sendo uma cerquinha. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? É? Não. Não, o Vitor é... Ninguém de ferro. Cara, que bom que tá junto, Vitor. Que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. Gosta do bem duro. E comprido também fica legal, né? O papiro comprido. Tá. Maravilha. Então o que você tem aqui? Você tem um médico fazendo piadinhas de duplo sentido com uma mulher egípcia, né, com uma atendente de uma loja que vende papiros, e piadinhas machistas, né, se ela gosta de um papiro duro e comprido. Bem, essas piadas de duplo sentido idiotas que você vê muita gente fazendo, no Brasil pelo menos, né? E daí, como consequência disso, o que aconteceu foi que as pessoas se revoltaram. Imagino que brasileiros tenham começado a compartilhar esse vídeo, né, indignados, possivelmente porque é uma cena ridícula, patética e nojenta. Os brasileiros compartilham isso, chega nos ouvidos dos egípcios, das autoridades egípcias e gera-se um movimento, né, viraliza, na verdade, em árabe viraliza no Egito e as pessoas começam a pedir punição para esse sujeito, para o Vitor Sorrentino. Ele grava um vídeo pedindo desculpas, porque o negócio começa a sair de proporção, né? Como qualquer outro tipo de comportamento na internet, quando viraliza, a pessoa tende a ficar assustada e pedir desculpas, ele pede desculpas. No final desse vídeo aqui eu ponho aqui a desculpa do Vitor Sorrentino e, por fim, ele acaba preso. Ele acaba preso pelas autoridades egípcias. E eu vou pôr para vocês aqui o link de uma reportagem da CNN do Egito. O texto está em árabe, mas vocês podem botar para traduzir aqui e vocês podem ler aqui a reportagem explicando a situação e falando da situação, né, do que aconteceu e por que ele foi preso. No ato, isso me recordou da Copa do Mundo da Rússia, quando brasileiros foram para a Rússia, muitos torcedores e vários vídeos, também com conteúdo misógino, também com conteúdo desrespeitoso de brasileiros fazendo, entre aspas, aqui, piadinhas de duplo sentido, né, sendo grotescos, sendo grosseiros, sendo desrespeitosos com mulheres russas. E a esposa do Vitor Sorrentino, ela se pronunciou, ela disse o seguinte aqui, eu vou ler para vocês o que disse a Camila Monteiro, esposa do Vitor. O mundo está cada vez mais complexo, as pessoas vendo maldade em absolutamente tudo. Mas nossa vida sempre se volta à simplicidade, ao olhar tudo pelo lado positivo e tentar não julgar. Então, segundo a esposa do Vitor, a culpa de ver o duplo sentido, de ver maldade na brincadeirinha do marido é nossa, né? Nós, a população, os brasileiros, os egípcios. Ele foi preso porque as pessoas viram maldade onde não havia, né? A piadinha do duplo sentido dele não tinha conteúdo sexual, não tinha conteúdo desrespeitoso com a mulher egípcia, não tinha. Era algo na nossa cabeça. Nós que somos sujos e vemos coisas onde não existe. A culpa é nossa, não é do Vitor. E agora ele está preso, né? E aqui entra uma outra questão também, né? Além dessa questão dessa falta de senso e de respeito à mulher, né, a misoginia, porque tem uma coisa, nem todo mundo que é misógino, nem todo mundo que é machista é bolsonarista, mas uma grande parte dos bolsonaristas são misóginos, ou pelo menos estão dispostos a passar pano para misoginia, porque o próprio Bolsonaro é alguém que, durante toda a sua trajetória, né, toda a sua carreira, disse coisas que são absurdas, homofóbicas, racistas, misóginas, falas que são pavorosas. Então quem
votou no Bolsonaro, quem apoiou o Bolsonaro, certamente ouvia essas frases e dizia e pensava, ou não tem nada demais, ou não tem maldade, e daí é incapaz de perceber o conteúdo preconceituoso e condenável daquilo que o Bolsonaro dizia, ou essas pessoas concordam e acham graça nisso. Então, uma coisa ou outra, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro, isso tempos atrás, né, fez um vídeo em homenagem ao Vitor Sorrentino. Vamos assistir aqui porque você vê também o elo. Não é apenas incidental esse elo, mas é um elo que existe, né? É um apoiador do Bolsonaro e o Bolsonaro mandou uma mensagem pro Vitor. Assistam. Doutor Victor Sorrentino, mais que um amigo virtual, um irmão de farda e de fé. Juntos, nós mudaremos o Brasil. Até um dia, se Deus quiser. Então, além desse fator, né, de você ter um segmento da população brasileira, incluindo esses bolsonaristas, que são claramente preconceituosos e machistas, e que fazem esse tipo de desrespeito não apenas no Egito, né, certamente faz isso no Brasil, né, deve fazer piadinha em duplo sentido o tempo todo, há também a falta de senso de você ir para um país estrangeiro com costumes e com leis que certamente ele não conhece e que não está disposto a respeitar, mesmo se conhecesse talvez, vai para um país estrangeiro e daí onde as coisas são um pouco diferentes, né? Eu nunca estive no Egito, então assim, eu não posso dizer particularmente sobre esse país, mas já estivemos em países de maioria islâmica ou países muçulmanos, né? Já fomos para o Marrocos, já fomos para os Emirados Árabes e a gente sabia que ali o comportamento era um pouco diferente. A gente sabia que certos tipos de comportamentos que a gente tem em países ocidentais ou na Europa, por exemplo, a gente não poderia aplicar lá. E nem falo em relação a tirar sarro ou piadinha em duplo sentido, falo de comportamentos muito mais simples, né? Por exemplo, em Dubai, eu e minha esposa, a gente não andava de mão dada, porque a gente sabia ali que não era um comportamento que era tão bem visto assim, né? Embora até possa, né, casados, né? Pessoas casadas possam andar de mãos dadas, não é tão bem visto. Homens podem andar de mãos dadas, mas namorados de sexo opostos, né, homem e mulher, não podem. Ou não é bem visto, na verdade, né? Você tem um comportamento diferente. Ou demonstração pública de afeto, você abraçar a sua esposa ou sua namorada em público, ou você beijar a sua esposa ou namorada em público, isso não é bem visto, isso não é aceito. Então, quando a gente foi para lá, a gente leu o código, né, o código de conduta ou o código de comportamento aceito no país. Inclusive é o que a gente faz geralmente quando a gente vai viajar, né? A gente vai para um país que a gente sabe que tem uma cultura diferente, a gente dá uma lida porque muitos comportamentos que são totalmente normais pra gente, e aqui eu falo de coisas normais, né? Eu falo de coisas, por exemplo, segurar a mão da tua esposa, ou abraçar sua esposa em público. Não falo aqui de você fazer piada machista, não. Falo de coisas que são totalmente inofensivas a princípio. Em outros países não são aceitas, não são bem vistas, ou podem ser ofensivas. Uso de talher, por exemplo, comer com a mão, essas coisas. São coisas que quando você viaja você presta atenção. Mas no caso do Vitor Sorrentino não é apenas isso, não é apenas um código de conduta, mas também um desrespeito e, nesse caso aqui, um crime, né? Na reportagem do CNN aqui fala o seguinte aqui, olha. O Ministério do Interior do Egito afirmou que conseguiu prender o estrangeiro que assediou uma jovem depois de ter publicado um clipe de vídeo contendo o incidente de assédio numa rede social na internet. O Ministério do Interior do Egito adiciona que serviços de segurança conseguiram identificar a vítima e o assediador do incidente, tomando medidas legais contra ele e submetendo ao processo competente, né, o respectivo. Então, é aquela coisa, gente, é aquela coisa. Bolsominions passando vergonha pelo mundo. Não basta passar vergonha no Brasil ou cometer crimes no Brasil, né, como faz o Bolsonaro, mas também tem que cometer crimes e passar vergonha no estrangeiro agora, no Egito, né? Só que lá as coisas são diferentes e agora ele vai preso, né? Como diz o Bolsonaro, bandido bom, bandido morto. Nesse caso, bandido bom, bandido preso no Egito. Só mais um detalhe para encerrar esse vídeo. Uma coisa que eu percebo, na verdade, né, nos bolsonaristas no geral e no Bolsonaro também, no bolsonarismo, né, como noção política brasileira agora, é a inconsequência. São pessoas que não medem as consequências dos seus atos. São pessoas que não medem a consequência do que elas falam. Elas agem pensando que dá nada. Eu vou lá e instigo a população a sair para as ruas no meio da pandemia para trabalhar, para expor a sua vida e dá nada. Eu instigo as pessoas a tomarem um remédio sem comprovação científica ou com comprovação de que não funciona e não dá nada. Eu instigo rupturas institucionais, né, como faz o Bolsonaro, eu instigo golpe de Estado, eu instigo violência institucional e dá nada. Então eles confiam
que os atos deles não terão consequências. São inconsequentes. São pessoas que não pensam nas consequências. Então, por exemplo, esse Vitor Sorrentino vai lá no Egito, assedia uma jovem, como diz a reportagem aqui da CNN, como diz a declaração do Ministério do Interior do Egito, assedia uma jovem egípcia e acha que não vai ter consequências. Publica na rede social, publica na internet para seus milhões de seguidores lá, para o seu milhão de fãs no Instagram, fãs de uma pessoa como essa, né? O que é outra coisa que é surpreendente, quem que é que tem vontade de acompanhar esse tipo de coisa, publica para 1 milhão de seguidores dele o assédio, como se fosse uma piada, como se fosse uma brincadeira, e não pensa nas consequências, e não pensa que essa jovem tem uma família que vai olhar isso aqui e ficar, gente, olha esse brasileiro escroto assediando a minha filha, a minha esposa, ou sei lá quem são os familiares dessa jovem. Eles não pensam nas consequências. Ou se pensam, acham que dá nada. Ou acham que, não, eu vou passar aqui ileso, né? E nesse caso aqui, de fato, está sendo punido agora, né? O que vai acontecer com o Vitor Sorrentino, não sabemos. Mas eu vou pôr para vocês aqui no final o Vitor Sorrentino pedindo desculpas. Isso foi antes de ser preso, quando ele estava digerindo a repercussão negativa do ato dele, ele vai lá e pede desculpas. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam, tanto do ato do Vitor Sorrentino, né, assediando uma jovem no Egito, quanto agora a repercussão desse caso e a prisão dele no Egito, né? Se isso é correto, se isso é desproporcional, né? Coitado, só fez uma piadinha, né? Como diz a esposa dele, eu vou repetir aqui, as pessoas estão vendo maldade em tudo. Coitado, ele não queria ser maldoso, ele não queria fazer uma piada sexual com a egípcia. Nós é que somos maliciosos. Coitado, o que você acha? É um coitado? É um coitado Vitor Sorrentino, que foi preso no Egito porque assediou uma jovem? Coitado. O que vocês acham aí? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva nesse canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, no qual temos um curso lá de escrita narrativas, para quem já aprender a escrever um livro, se tornar um escritor, publicar o seu livro, e também tem muitos outros cursos interessantes por lá. E além disso, tem agora na pré-venda um livro de contos meu, chamado A Impureza da Minha Mão Esquerda, com 30% de desconto nesses próximos dias. Todos os livros da editora. Você pode ir no site da Cotter e adquirir todos os meus livros e também outros livros do catálogo com 30% de desconto. Um abração para vocês, se cuide por aí e vejam aqui o Vitor pedindo desculpas. Tchau. Vídeo, né? Tô no meio aqui de trabalho, passeio e trabalho. Bate uma culpa na gente, assim, né? Sabe que anteontem, primeira vez que eu tô chorando aqui, né? Mesmo, assim. Bastante. A gente ontem com tudo que aconteceu e a Camila ficou muito mal, né? E ela me disse, já vi que eu acho que o Miguel sentiu alguma coisa, porque ele não dormiu a noite toda. Ele dorme sempre. E essa noite ele ficou super agitado, chorando. Ele nunca chora de noite. Corta o coração, não é culpa de ninguém isso, tá? Isso é uma coisa que acontece, mas para vocês verem como existe a energia, né? Entre pai, mãe, filho. Não serve de ensinamento que a nossa energia passa para os nossos filhos. Se você briga em casa, na frente do filho, é pior ainda. Se ele já sente a energia, você imagina brigando em casa. Mas essas imagens, assim, imagens... Claro que a Camila mandou para me fortalecer, né? Porque a mensagem dela assim, cara, eu não suporto injustiça, Vicky. Pessoas que não te conhecem falam de ti, isso já passou, gente, já passou, tá tudo bem. Mas aí a gente fica morrendo de dó, porque se as coisas não fossem atingir ninguém, eu assumo tudo pra mim, sabe? Mas meu filho não ter dormido de noite, ficado choroso. Hoje a gente falou um pouquinho no vídeo, ele tava chorando. Ele nunca chora, meu filho. Ele nem sabe o que está acontecendo, nem entende. Ele só sabe uma coisa, que ele tá com saudade do pai dele, né? Ele fica pedindo para ouvir minha voz.